Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cris Silva, sou treinadora da Alta Performance Ciclismo. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, aqui onde você tem constantemente dicas sobre treinamento de ciclismo para que você possa colocar em prática e evoluir. O conteúdo de hoje, as diferenças entre uma mountain bike full e uma mountain bike hardtail. As informações que eu vou trazer aqui para você são baseadas na minha experiência e no meu achismo, de acordo com as vivências que eu tenho. Então, em 2018, eu fiz um vídeo dando as minhas impressões e alguns conselhos sobre o uso da full, o que eu achei, sobre o uso da hardtail, o que eu achei. Eu vou fazer um comparativo aqui, eu vou conflitar as minhas opiniões, 2018, 2023, 5 anos de diferença, muita coisa aconteceu, a tecnologia evoluiu bastante, as bicicletas estão bastante diferentes e com certeza a minha opinião também mudou. E por isso eu quero atualizar vocês aqui sobre o que eu acho referente a essas mountain bikes, esses dois modelos, digamos assim. Esse vídeo vai ficar talvez um pouquinho longo, mas eu espero que seja bastante proveitoso para você que quer saber um pouquinho mais sobre o que eu penso sobre essas bicicletas e quem sabe até te ajudar nas tomadas de decisões e utilização de uma ou de outra ou das duas. Porque eu, Cris, se eu tivesse dinheiro eu teria as duas, mas o orçamento no final do mês não vai fechar se eu fizer isso, então é melhor eu ficar quietinha só com a full, que é a que eu tenho hoje. Vamos lá então, vou trazer alguns dados aqui, algumas questões que eu falei e que eu tinha como conceito lá em 2018, e aí eu vou conflitar com o que eu penso hoje e também vou trazer alguns conselhos de utilizações de acordo com as minhas experiências. Bom, 2018 eu tinha uma Specialized Epic Full, fui para Brasil Ride, Bahia, 7 dias de prova, e durante a prova eu sentia que eu era muito rápida nas descidas, razoável no plano, e eu tinha um pouco mais de dificuldade nas subidas do que eu tinha com uma hardtail que eu pedalava antes. Tá, tô falando de uma Race Stages. Só que ali eu tinha uma condição que naquele momento eu não tive maturidade para perceber a diferença. Somente em 2021, quando eu fui para o Brasil Ride Bahia novamente, com uma hardtail, foi que eu percebi, de acordo com a vivência, eu consegui notar algumas diferenças que fazem muita diferença quando a gente fala de provas por etapas. E aí a escolha da bike acaba sendo muito importante. Então, beleza, eu fui para Brasil Ride Bahia em 2018, eu tive essa experiência, essas impressões. Eu cheguei da Brasil Ride, eu vendi a minha full, eu confesso que eu voltei de lá frustrada com ela. E vendi a full e na época eu comprei uma Cannondale Left. Baicão, cara. O legal de não ter patrocínio de marcas é que eu posso falar o que eu acho, eu posso transitar de uma marca para outra, né? Fazer as minhas experiências sem ficar devendo nada para ninguém. E sim, eu gostei muito da Left, gosto muito da Left. Nunca usei uma Scalpel, mas a Left é um canhão de bicicleta. A suspensão dela é muito, muito top, a resposta do quadro é muito boa e tudo bem. Então eu usava a Left até que eu fechei uma parceria com a Eurocycle de Campinas e eles são representantes da Specialized, conseguiram uma mountain bike Epic hardtail num preço muito legal para mim e eu fiz a troca. Eu saí da Cannondale e voltei para uma Specialized. Só que agora uma Specialized hardtail, a Epic hardtail, beleza. Fiz algumas competições com a hardtail, fiz o caminho da fé em 3 dias com a hardtail, pedalamos 360 km mais ou menos com 5.000 e alguma coisa de subida em 3 dias. Tudo no rolezão, passava uma subida dura, reagrupava todo mundo, aí na outra subida dura reagrupava de novo, foi bem divertido, gostei da bicicleta e ok. Isso foi em 2020, caminho da fé. Em 2021, vamos para Brasil Ride Bahia novamente, vamos. Dessa vez, vou pro desafio de fazer Brasil Ride Bahia com uma hardtail. Cara, é uma bicicleta que judiou bastante. Mas, obviamente, que também não é coisa de outro mundo. Eu hoje, Cris, particularmente, não vou para uma Race Stages com uma hardtail. Mas a gente tem um outro lado que tem várias pessoas que vai com uma hardtail e tá tudo bem. Eu tenho um exemplo dentro de casa, que é o Márcio Fidelis, nosso atleta de Alagoas, que ele conquistou a 4ª colocação geral, não foi de uma etapa, foi geral na categoria Master, que é altamente concorrida,
correndo numa Tizil, que é uma bicicleta da Specialized de alumínio hardtail. Obviamente que ele tava com um grupo melhor, ele tava com umas rodas melhores, mas era uma bicicleta de alumínio hardtail e ele fez 7 dias de prova e conquistou a 4ª colocação geral na categoria Master. Né? Então nem tudo é tão ruim assim quanto se pensam. Mas aí vem hoje voltei da Brasil Ride 2021. Não quero mais, não vendi não, deixei a bicicleta encostada há um tempo, beleza. No ano passado eu fui fazer o Caminho da Fé com as minhas amigas. Ali eu andei numa full, uma Specialized full. Até então, mesmo com toda a experiência ruim, eu senti muita dor no corpo na Brasil Ride, sabe, de ficar batendo em cima da bicicleta e tudo mais. Eu estava com a minha Epic Hardtail, beleza. Eu fui pra Canastra e eu peguei uma full, uma Epic full pra rodar lá. Cara, eu me apaixonei pela bicicleta. E aí agora vem o efeito comparativo 2018-2022. São duas bicicletas da mesma marca, do mesmo modelo, mas com respostas absolutamente diferentes. Eu conversei com algumas pessoas e elas falaram que sim, que é isso mesmo. Obviamente que 5 anos se passaram, não, 4 anos, 2018 e 2022, que é o modelo da bicicleta que eu tenho hoje. Então, muita coisa mudou no equipamento, apesar do modelo continuar sendo o mesmo. A tecnologia avançou, o brain está bem superior, né? A resposta da bicicleta está bem superior. Pouca coisa mudou na geometria, né, de uma forma geral, mas na resposta da bicicleta, de acordo com a mudança da suspensão e tudo mais, mudou muita coisa. Então, lá na Brasil Ride eu tive uma experiência muito legal com a full. Lembrando que eu sou uma atleta de ciclismo de estrada, então a minha pilotagem, né, não é tudo aquilo. Lá em 2018, quando eu estava com a full, eu tinha bastante facilidade para descer. Eu descia num flow muito, eu soltava na descida, por quê? Porque a bicicleta me ajudava muito a descer. Uma full, né? No plano também rendia legal, na subida eu sofria um pouco. E foi isso que me incomodou, sofrer tanto na subida. Aí, beleza. Só que eu não contabilizei, naquela época eu não tinha maturidade para contabilizar o impacto que aquela bicicleta tirava, né, de fazer com que o meu corpo tivesse que absorver aquilo. Então a bicicleta absorvia aquele impacto. E isso faz muita diferença na Race Stages. Voltei da Canastra bem apaixonada pela full, que eu tinha usado lá como experiência, que era até a bicicleta do Fabrício, ele me emprestou. E comprei uma full. E tô absolutamente satisfeita com a Specialized Epic Full. Absolutamente satisfeita. E aí vem algumas questões das diferenças entre as bicicletas, né, para pontuar e vocês entenderem melhor. A full é uma bicicleta mais pesada, óbvio que tem a full leve, que algumas full são até muito mais leves do que algumas hardtails no mercado. Vocês terão que gastar algumas centenas de milhares de reais para ter uma full nesse patamar. Dezenas é fato, né? Não tem nem o que discutir. Então, aí entra também uma questão que eu vou abordar já, mas tá. Então, a full é uma bike mais pesada, a hardtail é uma bike mais leve. A full, ela sendo mais pesada, por quê? Porque ela tem 2 suspensões. Isso faz com que a bike também seja um pouco mais confortável, porque absorve mais o impacto, né? Na subida, que eu sentia muita queda de desempenho com a full, hoje eu já não sinto tanto. Já consigo desenvolver muito bem na subida. Mas obviamente que a hardtail ela vai continuar sendo uma bike mais ágil para subida, uma bike de acelerações mais rápidas, porque ela é mais rígida mesmo. O pessoal fala muito, não, mas a suspensão hoje em dia trava 100%. Turma, não trava. Eu nunca peguei uma suspensão, então eu já peguei uma CID. Quando eu fui para Canastra, tinha uma amiga minha que ela estava com uma Epic Full S-Works, top de linha. É alguma dessas que gasta centenas para se adquirir, né? Das bicicletas que valem centenas de milhares. Não trava 100%. Então, me desculpe aqueles que, né? Não, mas trava. Não trava. Mas, tem-se as suas vantagens mesmo não travando. Tudo bem. Tá, e aí eu acho que para a prova de um dia,
Aí entra a questão do dinheiro, né? Se eu tivesse dinheiro, eu teria as duas. Ah, eu vou fazer um rolê de um dia, eu vou fazer uma prova de um dia, e não é técnico, é estradão, é rolado, tem algumas pedras, isso e aquilo, mas eu iria de hardtail. Uma race stages, principalmente de 3 dias para cima, aí eu acho que uma full é muito importante ter para principalmente não te gerar um desgaste nessa questão da absorção do impacto que a hardtail não tem e vai te gerar esse desgaste. Mas a gente precisa entender 2 questões muito importantes nesse cenário, que é a bicicleta que você tem, a qualidade do material e também a adaptação que você tem a essas bicicletas. Quando eu falo qualidade de material, eu estou relacionando de forma indireta preço também, e aí eu vou falar uma mais barata e uma mais cara para que vocês consigam visualizar melhor, porque senão vai ficar meio subentendido, né? Então, assim, a tendência é marketing, uma bicicleta mais cara, ser muito mais cara do que uma bicicleta mais em conta? Muito, muito. Né? Eu ando numa bicicleta intermediária e ando tanto quanto uma bicicleta, se eu tivesse uma bicicleta top. Não justifica, para mim, uma bicicleta ter um preço, uma bicicleta boa, competitiva, com preço, por exemplo, de 50 mil, e uma bicicleta excelente, competitiva, com preço de 140 mil, né? A gente tá falando de 90 mil de diferença. Esse 90 mil de diferença paga esse ganho de performance? Na minha opinião, não. Tá? Hoje em dia, a bicicleta também é uma forma de status dentro da sociedade ciclística. Tem muita gente que tem bicicleta por status e não necessariamente tem gente que tem bicicleta porque gosta, porque tem grana pra caramba e pode ter e tem que ter mesmo. Cara, tem grana, vai gastar com o que gosta, né? Mas no que fala assim, a performance, na minha opinião, não justifica esse valor todo, porque, ou se você acha que você tem uma bicicleta de 30 mil e você vai comprar uma bicicleta de 40 mil, você vai ter essa diferença toda de performance? Não necessariamente, principalmente quando a gente fala ali daqueles centenas e algumas dezenas, o ganho não é tudo isso não. Tá, vamos voltar então para essa questão de preço. Equipamento na mountain bike fala muito alto, principalmente a desgaste, né, durabilidade desse equipamento. Então, às vezes você vai economizar muito nesse equipamento, você vai comprar uma coisa muito fraca que vai te dar dor de cabeça muito cedo, vai te dar manutenção, acionar a garantia, né? E aí isso acaba saindo mais caro no final do dia. Mas nessa questão da full e da hardtail também tem essa questão de que, tipo, se você compra uma full, eu quero comprar uma full porque a Cris falou que uma full é melhor, ela tem até uma full. Mas se você compra, às vezes, uma full de qualidade muito baixa, você vai arrastar peso, porque ela vai ser muito mais pesada do que normal, né? Aí esse peso, você vai ter que gerar mais potência, seu desgaste físico vai ser maior para você arrastar esse peso. Esse equipamento vai ser menos durável, a qualidade desse equipamento vai ser menor, então vai fazer com que você... O que teria que ter de benefícios não tem tanto, né? Vai ser uma bike muito mole, que a suspensão trava muito pouco, e aí ela começa a te dar trabalho cedo, e você já não consegue mais investir para manutenção daquilo, você já não mantém aquilo, já vai ficar aquela bicicleta mole. Então tudo isso você tem que tomar muito cuidado, tá? E, então assim, para finalizar a questão da qualidade do material, para você ter uma full, você tem que ter uma full legal. Eu vou comprar uma full porque é uma full. Não, compra uma bicicleta que tenha qualidade, porque senão você vai comprar uma dor de cabeça e aí vai fazer com que você perca desempenho nessa diferença de preço, sim, tá? E a questão da adaptação. Qualquer equipamento que você tem que ter adaptação na utilização dele. Eu treino de roda baixa, eu vou para competição de roda alta. Tem diferença? Eu tô falando da mesma bicicleta com o mesmo motor que sou eu, mas as rodas e o pneu é diferente. Tem diferença? Tem. A mecânica da pedalada, por ser uma bicicleta, por ser uma roda mais rápida, que desliza mais, eu vou ter mais velocidade. A minha musculatura tem que estar adaptada a arrastar uma marcha um pouquinho mais pesada, a girar talvez a perna um pouco mais quando estou em alta intensidade. Isso, se você não tiver adaptado, gera um desgaste neuromuscular alto. Então tem que ter e eu tô falando da mesma bicicleta, tá? Então tem que ter uma adaptação. Eu tenho uma full, mas eu andei pouco nela. Você tem que aprender a tirar o que o seu equipamento te oferece.
E é nisso que eu falei também no vídeo que talvez em 2018 tenha faltado maturidade para mim. Eu peguei a bicicleta poucos dias antes da competição, eu fui para a competição, eu não tinha a noção ideal para aquela experiência que eu estava vivendo da resposta da bicicleta, porque a bicicleta, ela é só uma bicicleta, essa folha de papel, ela é só uma folha de papel. O que vai mudar essa folha de papel vai ser o que eu vou escrever nela. A bicicleta, o que vai mudar a resposta em cima dela vai ser a adaptação que você tem. Senão ela vai ser só mais uma bicicleta, se você não estiver adaptado e principalmente não souber tirar tudo que a bicicleta pode te oferecer, tá? Num conceito geral, é isso. Eu espero que eu tenha trazido para você, ou trago, né, uma clareza sobre as duas bicicletas e as experiências que elas podem te oferecer, mas principalmente não deixe de testar se você tiver a oportunidade. Eu acho que, porque como eu falei, eu não estudei, eu não fui ficar lendo artigo, isso e aquilo, revistas para te trazer isso daqui. É tudo com base no que eu já vivi. E eu acho que vale a pena viver para você ter a experiência, mesmo que todos vão contra você, tá bom? Eu acho que a sua opinião, de acordo com a sua experiência, é sempre muito importante. E você, qual que é a experiência que você tem com ambas as bikes, ou com uma delas? Conta aqui pra mim nos comentários que eu estarei lendo um por um.